Olá, buscador, buscadora da origem emocional dos sintomas, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Estudo da origem emocional dos sintomas, para que nós possamos discutir cada vez mais sobre a possível origem emocional de cada um dos sintomas físicos e emocionais do corpo do nosso paciente. Hoje, em especial, vamos falar sobre o contexto das dores articulares, né? Quais são as possíveis origens das dores articulares, da onde elas vêm, de onde elas surgem, quando nós falamos de um contexto emocional e como que a gente pode avaliar elas então no nosso paciente e conseguir compreender um pouquinho mais dos motivos dela estar ali interferindo, o motivo dela não estar saindo do paciente, para que ele possa restaurar então a qualidade de vida, poder voltar à normalidade, né, do seu dia a dia. Olá, Dani, Luciano, Marina, Rose, Ana, Fer, Georgina, Ana, sejam bem-vindos todos. E quem aí atende bastante pacientes com dores articulares, né? Eu tenho bastante paciente com dores articulares, até porque, como minha formação vem da fisioterapia, nós acabamos trazendo um pouco desse contexto de atender pacientes com alterações musculoesqueléticas, né? Então, essas alterações musculoesqueléticas têm a ver com articulações, ligamentos, tendões, musculatura, com algumas disfunções, e acaba, então, fazendo com que nós trazemos para o nosso dia a dia de clínica muitos pacientes com esses tipos de disfunções. Mas eu já vivi na prática essas sensações de sintomas articulares também. Não sei se alguém aqui já teve dores articulares em alguma articulação do corpo. Eu tive já dores em tornozelo, joelho. Alguém aqui já teve dores articulares aí? Digita aí qual articulação que você já teve dores articulares. Daí a gente vai dar uma pincelada sobre essas articulações, as possibilidades no convívio ali, do dia a dia. Vários, Dani, que isso? Várias articulações, lombar também, né? A Cida, Gabi, a Lívia, joelho e lombar. Que mais? Eu vou colocar como tema da live aqui, né? Sintomas articulares, joelho, e mais joelho e cotovelo, ombro, hoje tornozelo. Então já estamos ali com o sintoma em vista, hein, Cida? Ombro, joelho e cotovelo esquerdo. Então são vários tipos de articulações que a gente pode ter algum sintoma, alguma disfunção. E às vezes, quando nós não estamos coerentes com a informação, às vezes acabamos trazendo um contexto errado para o paciente, né? Então, às vezes a gente está num direcionamento equivocado em alguns momentos. Primeiro, joelho, ombro direito, tem um contexto principal que é, a primeira coisa que a gente tem que observar no paciente é se realmente é um sintoma emocional. Se realmente esse sintoma ele vem de um padrão emocional. E como que a gente pode pensar sobre isso? Se às vezes não há um contexto físico de uma queda, uma batida, uma lesão, um acidente, né? E a gente vai observar nesse paciente, primeiro, esse histórico. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é se ele não teve histórico de lesão que possa, então, estar alterando aquela região específica do corpo dele. Então, se o paciente teve uma queda, um acidente, gerou uma lesão lombar, a gente sabe que tem uma disfunção naquele local e sabemos que temos que olhar de uma forma física também. Às vezes com uma osteopatia, fisioterapia convencional, com um fortalecimento, um processo de equilíbrio musculoesquelético naquela região, uma prática neurosensorial para equilibrar todo esse processo postural daquele paciente, um pilates que possa então ajudar a fortalecer aquela musculatura, a região específica. E aí a gente pode então integrar esse funcionamento para quem trabalha com essas outras áreas.
Então, se você entende um pouquinho desse contexto da emoção e entende parte do sintoma, você pode trabalhar em cima do paciente sobre o sintoma físico, nesse processo de músculo esquelético, de reequilíbrio músculo esquelético, mas também olhar para a questão emocional se teve um surgimento de uma lesão gradativa. Às vezes o paciente não fez nada, às vezes não teve uma queda, não teve uma batida, não teve um acidente, essa dor veio gradativa, às vezes sem motivo aparente por trás daquilo, sem nenhuma disfunção aparente por trás daquilo, e aí a gente pode abrir um pouco mais o leque observando nesses contextos musculoesqueléticos. Uma coisa que eu tive dificuldade no início, e me diz aí vocês se vocês tiveram também essa dificuldade, é que geralmente nos livros ou cursos se fala a seguinte questão: no contexto emocional, aquela articulação é devido a um contexto, geralmente nas leis biológicas, de autodesvalorização, né? Então eu me sinto numa autodesvalorização com relação ao funcionamento daquela articulação, ou me sinto inapto a realizar aquela função, aquele movimento, aquela ação com relação àquela articulação específica. Não sei se é isso que vocês também ouviram, né? Então é uma lesão relacionada a um contexto emocional de inaptidão ou de autodesvalorização. Muito bom, bonito, né? Autodesvalorização, inaptidão, o quê, né? Então, um erro muito frequente que se vê e um obstáculo para chegar ao resultado é: você se sentiu autodesvalorizado? O paciente, eu não tive nada. Às vezes não consegue relacionar especificamente a o que significa isso. O que significa essa autodesvalorização? O que significa esse contexto? Não, estou bem, não tive nada não. Não faz sentido essas informações. Então, um dos contextos principais é saber o que significa essa autodesvalorização, que lá no livro do Hammer coloca lá autodesvalorização local. Então, o que é a autodesvalorização local? A autodesvalorização local tem a ver com a minha frustração com aquele mau funcionamento daquela articulação. Ou seja, aquela articulação não funciona da maneira ideal quanto eu idealizei, quanto eu precisava naquele momento que eu tinha um ato esportivo, que eu tinha uma ação profissional que eu tinha que ter. Então, naquela articulação não me auxiliou. Ao invés disso, ela atrapalhou o processo. E Emmanuel Corbel chega a colocar assim, uma desvalorização de si em relação ao gesto efetuado, um gesto desajeitado ou inadequado. Mas aí, explica mais isso daí, né, Ivan? Fala para o paciente, você está com dor no joelho por um gesto inadequado. E aí? O que vocês explicariam sobre isso se você fosse paciente? Faz sentido para você? Você consegue entender isso? Você consegue compreender o que é um gesto inadequado? O que é um processo de movimento que você visualizou como desajeitado em um determinado momento? Então, o que seria? Vamos um pouquinho mais a fundo. Porque se a gente não conhece o entendimento do que significa essas informações, porque no livro está essa informação, porque às vezes lá na apostila está essa informação. Com certeza o professor ele explica muito mais detalhadamente na aula sobre essa informação. Só que se você ficar só na apostila, só no livro, você não consegue explicar ao paciente o que significa isso. Tá? Faz sentido para vocês? Então, esse sentido de função daquela articulação é que tem que ser compreendido. Qual é a função daquela articulação? Então, um dos primeiros padrões a se olhar, então, é o contexto do que é a função da articulação. Essa função da articulação, vamos dizer assim, qual é a função da articulação do punho? O que vocês observam? O que é a função dela? Se a gente olhar biomecanicamente, qual é a função que nós temos na articulação do punho? A Dani fala, interessante, né? A gente se desvaloriza constantemente. Meu joelho não presta, meu ombro não dá conta de fazer isso ou aquilo. Então, esse é um contexto de autodesvalorização. Eu me sentir que aquela região específica não está sendo eficiente quanto ela poderia. Não está sendo útil
da forma com que eu desejava que ela fosse. Então, se nós pensarmos na articulação do punho, ela tem a função de flexo, extensão, né? Adução, abdução de punho. Então, a gente tem esses movimentos lateralizados, né? Flexão, extensão. Mas para que isso vai ser útil no meu dia a dia? Vocês usam esse movimento em algum momento do teu dia a dia? Será que tem alguma ação que vocês têm que usar para esse movimento? Então, se nós usamos a flexão e a extensão, se esse movimento não foi eficiente, foi desajeitado ou não foi apto a realizar o movimento de forma adequada, aí ele entra em disfunção. Só que às vezes não basta você pensar sobre isso. Por que não basta você pensar sobre isso? Porque eu falo, qual que é a melhor pergunta que se tem que ter para o paciente? Se é a função da articulação ou é a função que a pessoa, ou seja, o paciente, utiliza aquela articulação. E aí volta uma pergunta que me fizeram ontem. Qual que é a melhor pergunta a se fazer para o paciente? Todas. Você tem que fazer todas as perguntas baseadas ao que é interessante entender para que o paciente está ali na tua frente. Você precisa entender qual é o sintoma, desde quando o sintoma vem e qual é a profissão que o paciente traz. Se o paciente ele é um pianista, né, então ele é um pianista. Só que você nem perguntou a profissão dele lá no começo da sessão. Não te interessou, não viu como interessante aquilo. E aí o paciente chega com uma dor no dedo anelar. Esse dedo anelar, ele tem uma dor articular nesse dedo anelar que gera um inchaço, um edema naquela região. E qual é a possibilidade que você daria então para essa dor articular nesse dedo para ele? Me diz aí, quem é buscador da origem emocional dos sintomas, que já entendeu esse contexto de autodesvalorização com relação a esse dedo, com relação ou às articulações? Qual é o contexto que passaria pela tua cabeça como terapeuta para relacionar essa dor articular naquele dedo anelar daquele paciente? Me diz aí, qual que é o primeiro pensamento que você teria? Nós temos, lembra antes, a função articular e nós temos a função real e a função emocional, simbólica, com relação àquele dedo. Mas antes ainda de a gente olhar para o contexto simbólico daquele dedo, nós temos que olhar a função real que ele exerce. O que seria a função real que ele exerce? A função de tocar. Ele toca piano. Mas vocês já pensaram que, antes de olhar para o simbólico, às vezes ele tocou uma música, lembra que é autodesvalorização com relação a um gesto desajeitado. Talvez, ao tocar piano, ele tocou a tecla errada com esse dedo e o pessoal olhou estranho para ele. Ele estava em um grande concerto e, de repente, as pessoas desvalorizaram ele, criticaram. E ele se autopuniu por ter tocado de forma errada. Então, antes de a gente olhar pelo contexto simbólico, que é, sim, o simbólico é o dedo da aliança. Então, o anelar é o dedo da aliança conjugal, do relacionamento conjugal e das alianças no contexto simbólico de alianças profissionais, alianças, às vezes, de associações, Então, eu sou associado a um grupo, associado, Rotary, Lions, de algum grupo de pessoas. Então, nas minhas associações. Mas, antes de olhar para o contexto simbólico, a gente tem que saber também a função para que o paciente utiliza aquela articulação, aquele dedo. Faz sentido isso para você? Está dando para entender esse contexto? Então, se eu estou me autodesvalorizando com relação à função que eu exerci, como uma função ruim, desajeitada, atrapalhada, que gerou um problema naquele momento, e eu tocar, e eu, às vezes, apresentar para uma grande plateia, eu posso entrar numa frustração com relação àquela articulação. Então, nós precisamos saber qual é a função da articulação
primeiramente, né? Então aquela articulação serve para o movimento de flexo e extensão, né? Então eu tenho esse movimento, aproximação, fechar os dedos, mas por que esse dedo específico? Né? Então por isso que uma das perguntas importantes de se fazer é a profissão do paciente. Qual o hobby que ele tem? Porque às vezes algumas situações que acontecem de frustrações são no âmbito daquilo que ele faz no dia a dia, daquilo que ele gosta de fazer e às vezes se sentiu desvalorizado. Pode ser um hobby. Vamos dizer que aquele paciente está com uma dor articular no joelho. E aquela dor articular no joelho, ela no livro está escrito assim, uma autodesvalorização no gesto esportivo. Então vamos pensar que existe uma autodesvalorização no gesto esportivo ou na ação e função física, né, daquela pessoa. Então uma pessoa pode entrar em uma dor articular por não estar exercendo uma função física adequada. Então nós vamos pensar o quê? Qual é a profissão daquele paciente? Não, eu fico sentado o dia todo, eu trabalho com a advocacia e eu fico escrevendo muito os relatórios e tudo mais para os meus clientes, então eu fico mais sentado. Então o joelho, a princípio, não tem muita conotação daquele trabalho que aquela pessoa exerce. Mas se olharmos para o contexto esporte, às vezes aquela pessoa, você joga alguma coisa, você pratica algum esporte? Sim, eu jogo futebol com meus amigos e é tranquilo esse momento? Não, eu sinto que eu sou muito ruim, ou que nunca dá certo as coisas, que as pessoas ficam tirando sarro porque eu passo a bola tudo errado, que eu nunca sou eficiente no esporte, ou que eu jogo tênis e eu sempre perco todas as partidas, eu nunca consegui atingir o objetivo de ganhar a partida das outras colegas que eu fico jogando. Então eu tenho um senso de que eu tenho uma incapacidade esportiva, eu tenho uma incapacidade no uso do meu joelho. Porque o tênis eu preciso me deslocar para um lado e para o outro, e se esse deslocamento não é eficiente para que eu bata na bola, com perna de pau, segundo a Dani ali, então se eu bato na bola eu não consigo ser eficiente para atingir a bola, ou correr o suficiente, eu me sinto numa frustração com relação àquela ação que não está sendo eficiente. Já viram provavelmente aqueles atletas que 3, 5 anos atrás eu corria 10 km, 40 km, tantos quilômetros eu corria e eu tinha aquele pique, de repente aconteceu algumas reestruturações na profissão, que eu tive que parar um pouco de correr, agora chegou a pandemia, eu tive que parar e ficar mais em casa, em isolamento, chegou meus filhos, eu tive que parar de fazer minha atividade corriqueira, e aí aquela pessoa para de exercer a função para aquela articulação, ele para de fazer a atividade como ele fazia anteriormente. E nessa pausa ele perde rendimento, ele perde resistência às atividades físicas que ele fazia anteriormente. Agora passou um tempo, agora a gente está podendo voltar, agora eu consegui ter um tempinho para voltar a fazer minha atividade física, e aí quando eu começo a voltar eu me sinto frustrado porque eu não tenho mais aquele pique que eu tinha anteriormente. Eu não tinha mais aquela gás como eu tinha anteriormente de correr 10 quilômetros, eu corro 100 metros ali, eu já estou... Quem é assim? Né? Eu sou assim, né? Então eu corro um pouquinho, já acabou para mim, já não aguento mais. Né? Mas aquela volta inicial, ela não é eficiente, então aquele gesto não é mais como anteriormente. Aquele gesto físico não é eficiente quanto era anteriormente. Eu entro numa autodesvalorização com relação ao gesto esportivo, gesto físico que eu tinha. E por isso que muitos atletas falam, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu voltei a fazer atividade física e de repente começou a me dar dor no joelho, só porque agora eu estava voltando, comecei a ter dor no joelho. E agora eu tive que parar mais um tempo. Eu já tive muitos pacientes que tiveram isso. E por que ele teve que parar, voltou e logo teve o sintoma? Porque a partir do momento que ele começa a voltar e tem esse contexto de não estou sendo eficiente, não estou aguentando tranco, não estou conseguindo, eu acabo entrando numa frustração articular, né? Porque eu entro numa autodesvalorização com relação àquele joelho especificamente. Então, por isso que é interessante a gente olhar qual é a função da articulação e, segundo passo, qual é a função profissional ou de hobby
ou de esporte, às vezes, que essa pessoa tem frequência em fazer. Porque entendendo essas relações de como é o dia a dia daquela pessoa, a gente pode colocar possibilidades da onde entra esses processos conflitivos para aquela pessoa. Ficou claro essas informações? Está dando para entender aí para vocês? Me diz aí, me dá um ok aí se deu para compreender, se faz sentido, se conseguiu cair alguma ficha aí na tua cabeça sobre algum paciente que começou a desencadear essas dores. Tá? Deveríamos aprender nas escolas o acolhimento na nossa vida e no nosso corpo. Né? E às vezes, se a gente conseguir compreender como o nosso corpo funciona, a gente se relaciona com ele muito melhor. Às vezes a gente só... esse joelho também não presta para nada. Esse cotovelo que está sempre doendo não presta para nada. Essa cervical aí, que pelo amor de Deus, não aguento mais essa cervical. Essa dor nas costas, já não suporto mais. E às vezes a culpa não é nem delas, né? É daqui, ó, daquele cara que está ali ordenando elas, que acaba entrando nessa frustração emocional perante a não eficiência daquelas articulações. Então entende que olhar a articulação, vamos pensar no ombro. Não tem uma dor no ombro. Qual é a função do ombro? A função é de flexão, extensão do ombro, jogar para trás. Tenho adução, abdução, erguer, adução horizontal e abdução horizontal. Então, temos 6 eixos de funcionamento, né? Não, 3 eixos de funcionamento. Então, 6 movimentos em geral, além de rotação, né? Rotação anterior, rotação posterior de ombro. Então, nós temos alguns eixos e alguns movimentos que essa articulação ela tende a fazer. Ela tem possibilidade de exercer. Então, essa é a função que ela tem. E agora, se esse paciente trabalha em uma função onde ele tem que sempre fazer um movimento repetitivo de erguer braço, vamos dizer, aqui na região aqui de Pato Branco tem muito frigorífico, então tem que erguer frango, colocar ali o frango pendurado lá, e ergue e coloca o frango, ergue e coloca o frango, então tem que sempre fazer um movimento repetitivo. Me sinto autodesvalorizado por exercer aquela função, eu já não aguento mais exercer aquela função. Ou tem um chefe sempre vindo atrás, assim, criticando aquilo que eu estou fazendo, que nunca está bom o suficiente, que está sempre errado, que eu só faço besteira. Ou que eu trabalho em uma produção de uma automobilística, né? Então, vou lá, numa indústria automobilística, que eu sempre faço o mesmo movimento repetitivo. Então, eu tenho que sempre fazer aquele movimento com aquela articulação. Então, eu tenho que rodar aqui e rodar para lá. Pegar aqui e rodar para lá. Então, eu tenho que sempre fazer aquele movimento específico. Aquelas articulações que promovem a função profissional daquela pessoa são as articulações que vão entrar em disfunção perante a uma frustração naquele local. Então, se exercer isso não é uma coisa que eu quero mais fazer, então eu me sinto frustrado, já me sinto inapto a estar aqui, ou eu sinto criticado porque nunca está nada bom o suficiente, eu entro numa relação de frustração àquele movimento que eu exerço. Tá? Então imagine um bancário que está sempre ali digitando no banco, trabalha no caixa ali, e está sempre digitando, e chega sempre as pessoas ali, tá sempre atrasado, tô esperando lá 15 minutos, não aguento mais, por que vocês são assim? Então eles recebem crítica do cliente no banco, mas ainda recebe a pressão do banco, né? Que vamos, tem que acelerar, tem que dar performance, tem que dar resultado, tem que dar conta de tudo, esses papéis aqui em cima, vamos resolver isso. Então eu recebo pressão e eu me sinto numa autodesvalorização, porque nunca é satisfatório, nunca está bom o suficiente. Se a minha função é digitar ou contar cédulas, hoje em dia não conta mais cédula, né? Hoje em dia coloca lá na maquininha, ela conta as cédulas, tá? Muito mais rápido esse processo. Mas vamos dizer que eu estou nesse processo de autodesvalorização por digitar, porque eu tenho que digitar rápido, eu tenho que fazer tudo rápido, eu tenho que chamar outro cliente, porque aquele cliente está olhando lá, então eu tenho que fazer rápido, e não é eficiente nesse sentido, eu entro numa autodesvalorização de ineficiência, principalmente se aquele bancário ele se desvaloriza o tempo inteiro, ele se cobra demais,
ele tem uma sensação que ele não pode errar, ele tem que dar conta de tudo. A Cláudia fala, e ainda dá diferença no caixa no final do dia. Daí sim, é para terminar tudo, né? Então eu fiz tudo o melhor que eu podia e ainda no final do dia o caixa não fecha. E aí a pressão ali aumenta, né? Porque aonde que está aquele dinheiro? Para onde foi? O que tu fez de errado? É uma crítica a mais. Então esse sentido de autodesvalorização pode causar as chamadas LER ou DORT, né? Ou dores articulares com relação à ação que eu promovo. Por isso que é importante saber a função daquela pessoa que traz aquele processo de incômodo com relação à ação que eu faço no dia a dia. Vamos dizer que é uma professora. A professora escreve no quadro o tempo inteiro, ela tem que escrever, e os alunos ficam brincando lá atrás, ficam jogando papelzinho para um lado para o outro, ficam dando risada, ficam tirando sarro da professora, atacam a professora, ou ainda ela tenta impor limites e os pais vão lá e brigam com a professora, vão levar para a justiça a professora. Então a ação que eu promovo, que é principalmente ombro e mão, essa ação ela se torna numa autodesvalorização. Eu não queria estar mais aqui. Tá? É uma sensação, eu estou me sentindo incapaz de ser professora hoje em dia. E é muito frequente isso, né? Cada professora às vezes com um sintoma diferente. Às vezes muitos tomando medicamento antidepressivo, né? Mas alguns com dores, porque eu já não suporto mais fazer isso. Eu me sinto incapaz de controlar a turma. Eu estou frustrado porque eu me sinto inapto. Eu me sinto incapaz de realizar uma função que eu exerci há tantos anos e hoje não consigo mais. E essa inaptidão ela vai estar vinculada à articulação que eu utilizo para exercer aquela função. Tá? E aí eu entro numa fragilidade articular de dores locais. Ficou claro essas informações? Estão conseguindo relacionar aí para quem falou que tem dores em algumas regiões específicas, que relacionar o tipo de função que você exerce ou o tipo de função que aquela articulação tem e o motivo desses sintomas estarem aparecendo para você? Tá? Conseguiu relacionar um pouquinho? Claro que a gente tem que sempre diferenciar se é articular, né, uma fragilidade em cartilagem, ou se é uma disfunção de ligamento muscular. Né? Então, você tem algumas diferenciações nesse contexto. Mas, em geral, quando a gente vai olhar a articulação, a gente observa um sentido global daquela informação. Né? A Ju, você te falou que era dor braço, mão, né? Punho, Ju. Vou procurar aqui você. Antes era dor em punho e cotovelo. Se puder colocar de volta ali, eu consigo olhar. Mãos e punhos. Então, as mãos e punhos, elas têm um pouco o processo de relação, então, ao movimento, né? O movimento que eu exerço, né? Que profissão que eu tinha naquele momento. Então, esse contexto do movimento, informação, eu entro num contexto de ação com o que eu faço. Se eu trabalho com as mãos como terapeuta, por exemplo, se eu trabalho com osteopatia, se eu trabalho com terapia manual, se eu trabalho no sentido de pegar o paciente, também as minhas funções são as mãos. Agora, vamos dizer que tem aí quem trabalha com a microfisioterapia, ou quem trabalha com a prática neurosensorial, quem trabalha com osteopatia, e de início se sentia que não estava conseguindo exercer a função adequada em sentir o movimento da pele, ou na osteopatia que eu não estava conseguindo fazer a manipulação no paciente de forma eficiente. Então, se eu não estou conseguindo exercer a função de maneira ideal, eu posso ter dor nas mãos, eu posso ter dor nos punhos, porque eu me sinto inapto a realizar a função de maneira adequada para que eu possa trabalhar em cima do paciente. Então, esse sentido de dores músculo-esqueléticas ou dores articulares ou edemas, às vezes articulares, no sentido de tratamento, o terapeuta também pode ter. Eu tive. E aí, quando caiu a ficha, foi o que eu estou fazendo que eu não estou me sentindo à altura de fazer, que eu não estou me sentindo eficiente de fazer?
E lembrando que geralmente a gente tem uma conjuntura, né, dos sintomas. Então, às vezes eu vou ter a dor articular junto com outros órgãos afetados ao mesmo tempo. Então, pode ter canais coletores do rim, porque eu não estou sendo eficiente na atividade que eu estou realizando com o meu paciente e os pacientes não voltam. Então, eu me sinto abandonado pelos pacientes. Então, eu vou ter o canal coletor do rim afetado ao mesmo tempo e eu posso ter um edema articular por não estar exercendo a função adequada. Ou quando a gente sai da faculdade, né? Então, eu sou fisioterapeuta, saí da faculdade e agora o que eu faço? Eu não aprendi, eu não sei como atender, eu não sei como exercer a minha função da melhor maneira possível com os pacientes. Eu posso me sentir incapaz de realizar a função da maneira adequada, né? Ou se eu trabalho com relação a dar suporte aos meus clientes e aquele processo que eu estou fazendo, eu me senti desvalorizado por aquela ação, né? Eu vou ter, por exemplo, eu já tive pacientes que tiveram dores nos dedos, desses 2 dedos específicos, né? Polegar e indicador, por uma frustração a ter assinado um contrato que eu não deveria ter assinado. Porque esse contrato, ele foi manipulado e eu perdi o que eu tinha. Ou alguém me colocou um papel disfarçado no meio daqueles que eu assino todo dia e eu direcionei todo o meu dinheiro para aquela pessoa. Então, essa frustração, a incapacidade, a desvalorização pelo gesto que eu promovi, ele pode exercer alterações com os dedos específicos, né? Também da ação. Então, a gente não pode só olhar assim, é o simbólico, a gente pode ter o simbolismo por trás, mas a gente tem que olhar primeiro função da articulação, inaptidão naquela função, depois para que o paciente utiliza aquela função, tá? E depois o simbólico. Então vamos pensar, qual que é o simbólico de mãos e punhos? O simbólico, às vezes, de mãos e punhos pode ser uma sensação de estar de mãos e pés atados, ou mãos atadas. Então eu exercia uma função, eu trabalhava em uma função que eu gostava, eu trabalhava no banco, e eu gostava de trabalhar com aquilo, ou eu trabalhava com pacientes, eu gostava de trabalhar com aquilo, e de repente eu fui demitido. Ou me proibiram de fazer aquilo. E ao me proibirem de exercer aquela função que eu gostaria, eu me sinto de mãos atadas, simbolicamente, tá? Eu me sinto de mãos atadas. E ao me sentir de mãos atadas, eu me sinto que eu estou presa sem poder exercer a função que eu gostava de exercer. E essa sensação de eu não poder exercer o que eu gosto, não poder fazer o que eu gosto, também é inaptidão. É incapacidade, uma autodesvalorização de eu fazer aquilo que eu amo, de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Então, quando eu estou de pés atados ou mãos atadas, pode ter um contexto simbólico, pode ser um contexto real. Eu já tive pacientes que foram amarrados em um assalto e se sentiram de mãos atadas realmente. E essa inaptidão de se soltar e fugir gerou uma fragilidade nessa região específica. Então nós temos que relacionar também. É real? Não sei, quem sabe? Mas sempre olhar para o que eu sempre falo de, geralmente, sintomas articulares vem na fase pós-estresse. Então o que você relaxou que trouxe essa situação? Onde eu comecei a poder exercer aquela função que eu gostava. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas essa relação de pus pode ser essa função que eu estou preso. Principalmente se no transgeracional, se a gente vem num processo real lá atrás, no transgeracional, na história da nossa família. Se essa pessoa hoje que está tendo essa dor no punho, ela trouxe uma história de família, de escravos, por exemplo, que eram amarrados, de uma pessoa que foi presa e teve que parar de exercer a função que ela tinha, por N possibilidades do que aconteceu. Então, esse processo vindo no transgeracional pode estar vinculado já a uma ação real de prisão, e agora, quando me impossibilitam de exercer a função que eu gosto, que eu quero, que eu idealizo, simbolicamente, né, porque eu não estou presa realmente, ninguém me amarrou realmente, mas simbolicamente eu tenho essa sensação de agora eu estou de mãos atadas, sem poder exercer aquilo que eu gosto, eu posso reativar as dores articulares. Faz sentido para vocês? O que fazer para melhorar essas articulações? No meu caso, os joelhos e polegar.
temos que relacionar ao que foi a vivência. Então, se eu não entendo o porquê, não resolvo o problema. Eu continuo achando que esse joelho está ruim, esse polegar não está funcionando direito, não está sendo eficiente quanto eu gostaria, e eu continuo me autodesvalorizando com relação àquela articulação, que a gente chama de conflito de tranca. A gente fica preso à frustração porque eu estou continuando me frustrando por aquilo que não está funcionando direito. Então, esse sentido de entender os porquês é se restabelecer no relacionamento com aquela articulação. Porque a gente passa a entender que ela não está ali para me fazer mal, mas está ali por uma disfunção perante uma vivência que eu tive. Então, se a gente entende com um contexto real, então para que eu posso exercer a função do polegar? Então, às vezes eu posso ter uma função de segurar algo, e eu não fui eficiente de segurar algo, que ele é o opositor, né? É aquele que facilita eu segurar ou prender algo para mim. E se eu não pude prender, às vezes eu posso ter uma autodesvalorização com aquilo. O joelho pode estar nessa relação de ineficiência física, às vezes até de ineficiência física em poder me deslocar até um lugar. Então, fisicamente, eu não consigo ir para aquele lugar. Mas a gente pode olhar no simbólico também. Se da tua vida profissional você não usa polegares, não usa o joelho, a gente poderia pensar, para que serve o polegar? O polegar, ele é o opositor. Então, quando eu quero me opor às situações no meu dia a dia, simbolicamente, mas eu não posso. O joelho é o contexto de submissão. Às vezes eu tenho que me submeter às pessoas, eu tenho que me curvar às pessoas. Já viram aqueles filmes Rei e Rainha? Quando o servo passa, quando o rei passa, o servo tem que fazer o quê? Tem que se ajoelhar. Então, eu não quero me ajoelhar, eu me sinto inapto a ficar em pé, mas eu tenho que me ajoelhar frente àquela pessoa. Seja o marido, a esposa, seja o pai, a mãe, seja um chefe, onde que eu tenho que me curvar, me ajoelhar, e eu não posso me opor àquela situação que acontece. E enquanto eu fico repetindo esse padrão, eu não consigo dizer meus nãos, eu não consigo me opor à situação em alguns momentos. Não que eu preciso quebrar o pau, brigar com todo mundo, não é isso. Mas onde eu posso aceitar mais fácil, entrar para o ouvido e sair para o outro. Às vezes ponderar as situações que acontecem. E aí quando eu consigo lidar melhor com essa situação, eu posso sim sair daquela dor. Desde que eu entenda por que eu entrei nela. Mas se eu nunca entendo por que eu entrei nela, eu às vezes fico rodando nesse processo e aí não saindo dessas alterações. No caso de jogador de futebol que quebra o dedo do pé, qual o sentido biológico? Aí a gente tem que entender se não foi físico, né? Se ele chutou a trave, se ele chutou a canela do outro jogador, é um processo físico. Não é? E ele teve uma lesão física ao bater ou a cair num buraco, né? Ao bater em algum lugar, que fez uma lesão física. Então, retirando a lesão física, se nós retiramos a lesão física, aí a gente começa a pensar se há um contexto profissional. E o contexto profissional é jogar futebol. Então, o que ele pode estar numa frustração ao jogar futebol? O que está dentro dele de uma frustração dentro daquele ambiente esportivo? Será que é ali onde ele queria estar? Será que ele queria ir embora dali? Por exemplo, o dedão hálux, né? O hálux é aquele que dá o passo, né? O primeiro dedo grandão lá do pé, é aquele que vai ser o primeiro a tocar no chão para dar o impulso para eu ir. Mas se eu sinto incapaz, inapto, ou me frustro por não poder ir, às vezes não está sendo eficiente a minha ida, eu posso ter uma alteração naquela polegar, naquele dedão do pé, né? O hálux. Da mesma forma como o hálux valgo, o hálux valgo, ou aquele dedo que fica mais para dentro, assim, né? Ele tem a ver com esses padrões também. Quando eu não posso tomar uma direção. Então eu me sinto inapto a ir. E eu posso ter uma alteração física ou emocional. Então, físico de uma queda, uma batida, ou emocional no contexto de eu ficar muito tempo naquela frustração, e muito tempo naquela frustração vai tendo uma necrose tecidual que vai gerando uma lesão naquela região especificamente. Então, é uma possibilidade que a gente poderia olhar. Quando o paciente tem uma dor, por exemplo, no peito do pé, a gente poderia pensar
numa situação onde, às vezes, eu já tive pacientes, por exemplo, que tinham uma frustração porque a região específica ali era a região onde que os filhos ou os netos pisavam para eles brincarem. Sabe aquele brincadeira de dançar? Então aquele adulto está ali e os netos ou os filhos pisam no pé dele para que eu possa brincar de dançar. Então eram momentos felizes, momentos legais, momentos divertidos que a gente tinha. Então aquela região específica era uma região de harmonização, de equilíbrio, de bem-estar. Só que se eu tenho uma frustração, que agora eu me sinto inapto em fazer aquilo, inapto em estar junto com eles, poder estar em harmonia com a minha família, com meus filhos, ou com meu neto que estava ali sempre, porque meu filho e minha nora se separaram e a nora levou os filhos e agora os netos agora não podem estar mais comigo. Eu não posso mais ter aqueles momentos comigo. E aí eu posso entrar numa inaptidão de realizar aquela função que eu tinha, de brincar com os meus netos. Eu poderia ter. Então, cada caso é um caso, por isso que tem que ser avaliado perante a pessoa. Para que ela usa aquela articulação? Qual que é a função daquela articulação para aquela pessoa especificamente? Seja de forma familiar ou seja de forma profissional, para que ela usa aquilo? Para daí a gente entender o sentido que ela traz quando eu não consigo exercer aquela função. Os cotovelos, da mesma forma, a gente precisa ter esse entendimento de para que serve. Né? Para que serve o cotovelo? Flexão e extensão. Rotação, né? De punho, rotação de antebraço. Né? Então, rotação interna, rotação externa. Então, para que serve esse punho? Esse cotovelo, desculpa. Então, a gente tem que entender a função dele. Se essa função não está sendo exercida, eu não consigo mais fazer esse movimento que eu tinha e agora ele não está sendo eficiente, porque eu não consigo carregar as pessoas. Então, ele pode ter um sentido profissional. Então, eu tinha uma função de carregar, mas eu estou me sentindo inapto em carregar aquilo que eu carregava, aquela função que eu tinha no trabalho, e era esse o movimento que eu fazia no trabalho. Ou, simbolicamente, eu tenho uma sensação de sempre estar inapto a carregar as pessoas no colo, a proteger as pessoas, trazer as pessoas e acolher e sustentar as pessoas. Então eu posso ter essa função simbólica, dependendo se aquela pessoa entende nesse sentido. Tá? Então a gente tem que pensar se essa função está sendo exercida ou ele está se sentindo inapto em exercer, ou ela está se sentindo inapta em exercer. Por exemplo, uma pessoa que a filha se afogou, o filho se afogou e tem que carregar e levar para o hospital. Então eu posso me sentir inapto em ter sido eficiente para carregar e levar para o hospital da forma que eu gostaria. Ou meu pai está obeso, com 80 anos, e eu fui carregar ele e derrubei ele no chão. Fui elevar ele e derrubei ele no chão. Então essa função não foi eficiente. E aí eu me senti frustrado por não poder exercer aquela função da forma como que eu idealizava. E aí gerou um incômodo, uma frustração. A maricota, cestas, dor nos ombros que vai em direção ao pescoço. Aí a gente tem que ter certeza que é dor no ombro mesmo, né? Se é uma dor muscular, né? Pode ser um trigger point, pode ser uma dor neural, né? E aí uma dor neural não é dor articular como a gente está falando agora. E essa dor neural sim pode vir de uma alteração cervical. E aí a gente tem que pensar para que serve a cervical. Que serve as dores cervical? As dores cervicais, elas vão ter um contexto de para qual é a função cervical. Qual que é a função do pescoço para as pessoas? Flexão, extensão, inclinação lateral, rotação, né? Então a gente tem umas funções dele. Então a gente tem que entender para aquela pessoa, para que ela usa aquele pescoço? Será que ela usa por algum motivo? Será que ela tem alguma função que ela exerce perante aquele pescoço? Pode ser uma sensação que eu não suporto olhar para o lado. Então, muitas vezes, torcicolos vêm nessa relação. Eu tenho lá dentro da playlist do YouTube, podcast Vá na Origem. Então, vai lá no youtube.com/Ivan Bonaldo. Na playlist podcast Vá na Origem tem uma live somente sobre torcicolo,
para você entender essas relações de torcicolo que dá essa sensação de tensão, né, que eu não consigo virar a cabeça para aquele lateral. Então pode ser uma sensação de não querer virar, porque o meu chefe sempre chega por aqui, me autodesvalorizando, ou porque em casa, quando eu olho para o meu esposo, ele me critica, parece que ele sempre está me atacando, sempre está me criticando, então é melhor eu baixar a cabeça, porque se eu confronto, gera briga. Então, simbolicamente, ou de real, né? De forma real, eu abaixo a cabeça, mas me sinto desvalorizado ao abaixar a cabeça a outra pessoa. Porque eu não queria que fosse dessa forma. Eu queria que a gente dialogasse, eu queria que a gente conversasse, expressasse as informações da forma que eu gostaria. Eu queria que os relacionamentos entre eu e meus filhos fosse melhor, mas eu sempre tenho que baixar a cabeça, porque senão dá briga, dá grandes bagunças no relacionamento. Então esse sentido de abaixar a cabeça é incômodo. Eu me sinto incapaz ou desvalorizado em ter que me submeter, ter que baixar a cabeça àquela pessoa. Então eu posso gerar essas fragilidades. E sempre as dores que vêm de patologias, né, síndromes, né, chikungunya, dengue, outras e outras doenças que ativam várias articulações, a gente tem que juntar todas as articulações. Para que serve cada articulação? Lembra que eu falei? Se uma pessoa trabalha lá num processo de construir carros e a função dela é pegar essa peça aqui e colocar ali, esse movimento exige várias articulações. Então a gente vai ter que analisar quais articulações aquela pessoa utiliza perante aquela frustração que ela exerce, aquela frustração que ela está vivendo naquele momento. Então a gente vai pegar esse combo de informações para entender a função que aquela pessoa exerce. E aí, quando a gente pega esse combo de articulações utilizadas, a gente vai associar a cada uma das articulações que a pessoa tem de sintomas, ou a maneira simbólica que ela entendeu a conflito. Por exemplo, eu tive pacientes que tinham dores fibromiálgicas, né, ditas fibromiálgicas, onde ela presenciava o marido e o filho brigando, e ela tinha que baixar a cabeça, cervical, dor nos ombros, como se ela quisesse afastar o parceiro e o filho um de perto do outro para que eles não briguem. Então eu me sinto incapaz, inapta de afastar os dois, onde eu tenho que me submeter àquela situação, baixar a minha cabeça e fingir que eu não estou vendo nada, ou nem olhar, não quero nem ver as brigas, então eu baixo a cabeça, me sinto impotente, eu tenho dores articulares e ombros, tenho dor no pescoço, e às vezes eu tenho dor lombar, porque se eu estou frustrada com o meu parceiro, na hora da relação sexual, eu não me sinto à vontade. Só que eu me sinto inapta na região lombar de ter que me submeter ao movimento sexual. Então eu tenho que exercer aquele movimento que é incômodo. Então por isso que é sempre olhar para que serve aquela articulação para aquela pessoa. Por isso que não existe, é assim e vai ser assim com todas as pessoas. Não! Porque cada pessoa usa a articulação de uma forma diferente. Por isso que não existe padrões, não existe receita de bolo. A receita é autodesvalorização, inaptidão e conversa com o teu paciente para saber a função que ele utiliza aquela informação. Ficou claro? Atendi ontem uma moça que apresentava dificuldades motoras na escrita. Lembrou que aos 8 anos escreveu um bilhete com erros de português e os tios tiraram sarro dela. Então, esse conflito motor, né? Meus tornozelos não querem mais deixar o sítio para ir passar a semana na cidade, trabalhar. É uma sensação de eu quero ficar nesse lugar. Então, o contexto dos tornozelos estão relacionados a uma tomada de direção. Às vezes eu quero ir para a direita, para a esquerda, essa é a função deles, né? Eu rodo para um lado, rodo para o outro, dou o passo, eu vou ou não vou, eu queria ficar. Então essa inaptidão em exercer o movimento que eu gostaria, que era de ficar ou de tomar uma direção que não era essa, eu queria tomar outra direção, poderia gerar essa fragilidade mesmo para o paciente. Então nesse sentido, essas dores articulares, elas entram nesse sentido. Eu perdi aí alguma pergunta. As dores de cabeça, geralmente, as dores cervicais altas, às vezes elas podem estar relacionadas também com essa relação de desvalorização intelectual, quando eu me sinto burro, que eu não me sinto bom bastante, que eu me sinto
incapaz de realizar a função que eu gostaria. Então eu posso ter uma desvalorização com a minha capacidade intelectual, seja o bancário, né, que pode ter uma desvalorização que ele não é bom bastante, que ele está fazendo tudo errado, ou o terapeuta mesmo, que ele pode sentir que ele nunca está dando conta dos processos, ele nunca está chegando à função adequada que ele gostaria. Então poderia trazer essa relação de inaptidão, incapacidade e autodesvalorização ao exercer aquela função. Então nós poderíamos entrar nessa cervical alta, que poderia gerar tensões e dores de cabeça na nuca também, né, por causa dessas tensões da musculatura, que ela vai proteger a articulação. Então quando há uma lesão articular, geralmente a musculatura próxima, ela entra em tensão, como fosse um processo de proteção, imobilização daquela articulação específica. Cervical da mesma forma. Cervical alta inflamada, há uma tensão muscular que vai fazer com que ocorra uma proteção daquela articulação para que eu deixe de movimentar aquela articulação. Porque quanto mais eu movimento aquela articulação, mais eu inflamo aquela região. Então por isso que a função muscular é estabilizar. Então nessa hora de inflamação, ela estabiliza e aí gera uma tensão. O joelho seria a autodesvalorização em um submeter ao outro ou a incapacidade de se submeter. Então nós temos padrões, né? Primeira coisa no joelho, Gabriel, a gente vai olhar o contexto de ato esportivo, né? Então uma ação física. Então se eu me sinto inapto a exercer uma função física, eu entro numa alteração, numa fragilidade que gera uma degeneração da cartilagem. Então na fase ativa de estresse, uma degeneração. Quando eu relaxo, que enfim eu consigo exercer um pouco mais da função, eu entro num processo inflamatório. Né? Agora, se não é algo físico ali, de um processo de atividade, de exercer uma função, que pode ser às vezes no contexto articular, então que a gente tenha um contexto articular mesmo e não ligamentar, né? Se a gente tem uma inflamação do ligamento cruzado, é diferente de um contexto da cartilagem em si, que é diferente de um contexto muscular em si. Então, vamos colocar da cartilagem em si. Se há uma fragilidade com relação à cartilagem em si, no contexto simbólico, a gente vai pensar no contexto de eu ter que me ajoelhar às vezes. Se eu tenho que me ajoelhar a uma pessoa, isso é uma das possibilidades. Se eu me curvo com alguma pessoa, sempre lembrando, destra ou canhota, né, ela vai ter diferenças nas articulações. Então, se ela é destra, as articulações vinculadas ao lado direito, isso tem a ver com parceiros, pai, irmãos, tios, primos, profissão. Eu tenho que me submeter a uma situação que eu não concordo. Se eu sou destro, o lado esquerdo tem a ver com mãe e filhos. É uma sensação de submeter-se ao contexto relacionado à minha mãe, ou eu não quero me submeter a ter filhos, por exemplo. Então eu posso entrar numa relação de frustração. Uma relação, deixa eu ver se eu entendi direito. Se eu tenho que me submeter a algo que eu não concordo, vamos dizer assim, estamos vivendo uma fase de pandemia, mas pelos meus conhecimentos, o que eu estudei, eu não acredito nas coisas da forma como que estão falando. Mas eu não posso confrontar o mundo. Eu não posso confrontar todas as mídias. Eu não posso me opor a todas as informações que estão sendo colocadas. Eu não posso, às vezes, começar a botar a boca no trombone e falar que não é da forma como que é. Aí eu posso sentir que eu tenho que me curvar a tudo que se está se falando por aí, me submeter, por mais que eu não concorde. Então eu tenho que entrar numa frustração de me submeter ao invés de confrontar e sofrer. Então, racionalmente, eu acho que o melhor é me submeter. Mas não quer dizer que emocionalmente eu não estou incomodado porque eu tenho que me submeter. E aí eu entro numa situação de ter que aceitar, e eu não me sinto apto a promover o que eu gostaria, ao mostrar as coisas da forma que eu gostaria. Faz sentido isso? E aí, com relação a eu me sentir incapacitado de me submeter, me explica melhor o que seria essa incapacidade de me submeter. Então,
eu quero, mas eu não posso me submeter. A gente pode pensar que se eu me sinto incapaz de ter que me submeter porque não me deixam eu largar, vamos dizer, eu tenho que exercer uma função, eu tenho que fazer vídeos diários, por exemplo, e eu estou me sobrecarregando, eu estou cansado com isso, ou eu tenho que trabalhar na prefeitura e eu já não suporto estar trabalhando na prefeitura, mas eu me sinto incapaz de ter que me submeter e largar aquele posto, ou fugir daquele posto, né? Me submeter ao que os outros desejam, que é sair daquela posição, mas eu tenho que aguentar o tranco e eu tenho que me manter de pé, firme e ereta. Eu não posso ceder ao desejo dos outros, aos anseios da minha cabeça, que é sair, e eu tenho que ficar. Aí eu posso, talvez, ter uma frustração de incapacidade em sair. Né? E para que serve a patela, né? A patela serve para eu segurar de pé. Se a patela não está ali, eu tenho a flexão do joelho. Então eu poderia ter uma tendência de ter uma inflamação patelofemoral por essa incapacidade em me dobrar. Porque eu tenho que me segurar de pé. Mas eu me sinto quase incapaz de me segurar de pé ali naquela situação. Não sei se deu para entender, se faz algum sentido. Então, a gente poderia ter articulações... Ficou claro agora nesse sentido, Gabi? Eu no sentido de me submeter à vontade do outro. Então, eu não quero me submeter, mas eu tenho que me submeter, ou me sinto incapaz de ter que me segurar de pé. Então, essa patela é a que me segura de pé e não me deixa eu flexionar o joelho, eu posso ter, então, essa lesão patelofemoral, onde eu me sinto inapto a manter-me reto. E aí eu posso ter essa fragilidade. Então pode ser das duas formas, sim, só dependendo, vamos ter que olhar a função de cada uma das articulações, ok? Ficou claro para vocês? Deu para entender? São várias articulações, a gente poderia passar aí dias falando de cada uma das articulações, porque temos pequenas articulações em várias regiões do nosso corpo, e aí cada detalhe, cada função é diferente, e para cada pessoa é diferente também devido à função. Então sempre pensem, primeiro, a função daquela articulação, depois, para que aquela pessoa usa aquela articulação, e depois, simbolicamente, como poderia ser um sentido. Poderia ser trazer para perto de mim as pessoas, afastar as pessoas de perto de mim, poderia ser dar suporte com relação ao quadril, me opor às situações do meu dia a dia. Então pode ter várias e várias possibilidades, tá? Se você gostou dessas informações, me ajuda aí a compartilhar esse conhecimento para mais e mais pessoas, para que mais pessoas cheguem ao entendimento da origem emocional dos sintomas e compreendam os porquês que os seus sintomas surgem, por que os sintomas dos seus pacientes surgem, para aumentarmos assim o contexto do grupo aí da comunidade Origens, desse grupo de pessoas que buscam sempre compreender a origem emocional dos sintomas e fazem essas grandes trocas de conteúdos e informações aqui. Então, faz um print aí da tela para mim e compartilha no teu stories. E marca lá, @Ivan_Bonaldo, para que outras pessoas possam seguir também essas informações e fazermos essa grande troca de conhecimento, de informações crescer cada vez mais, para que nós criamos então um mundo de conhecimento e não um mundo de ataques e confrontamentos com relação aos seus próprios corpos, xingando o seu corpo, xingando seu joelho, xingando as suas articulações e fazendo com que gere mais dissociação de corpo e mente e mais junção e o entendimento da corpo e mente. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!